Sabe uma coisa que eu fico pensando? Quem é que manda de verdade numa cidade? A gente vai lá, vota, elege um prefeito, uma prefeita, mas e aí? O que acontece depois? Tipo, se no meio do caminho essa pessoa, sei lá, não pode mais governar, por um problema de saúde ou algo mais sério. Quem assume? A cidade para? Tem um plano para evitar o caos? E essas perguntas, elas não são só teóricas, né? Elas são a base da estabilidade de qualquer lugar. Hoje a gente vai mergulhar num documento que é tipo a espinha dorsal do poder local, a Lei Orgânica. Para ser mais exata, a gente pegou a Lei Orgânica do município de Carlos Barbosa, lá no Rio Grande do Sul. E nosso foco vai ser bem cirúrgico, sabe? Vamos olhar com lupa os artigos 63 a 67. Eles são basicamente o manual de instruções do Poder Executivo. É como abrir o capô do carro para ver como o motor funciona. A analogia é perfeita. Exato, porque a lei orgânica é isso, ela é a constituição do município. É o documento que desenha toda a arquitetura do poder. E, assim, entender esses 5 artigos que a gente separou não é só burocracia. Entender como o poder funciona no dia a dia e, mais importante ainda, como a cidade se protege em momentos de crise. É o protocolo de segurança para garantir que a máquina continue girando. Ótimo. Então vamos começar a desembrulhar isso. Artigo 63. Ele é incrivelmente curto, diz assim: o poder executivo é exercido pelo prefeito municipal. Só isso. Uma frase. Parece óbvio, né? Mas essa simplicidade toda esconde uma decisão estrutural gigante, eu imagino. Gigante. Porque essa frase, ela personifica o poder. É diferente do legislativo, da Câmara, que é um grupo, um coletivo, né? As decisões saem de um debate entre vários. O executivo, não. Ele é centralizado. A responsabilidade final, a caneta que assina o decreto, o rosto do governo, tudo converge para uma única pessoa. Isso dá agilidade, claro, mas também um peso, uma responsabilidade imensa. Sim, e essa agilidade pode ser perigosa também, né? O que nos leva direto para a próxima questão. Como essa pessoa chega lá? E que amarras existem nesse caminho? Aí entra o artigo 64, que detalha todo esse processo. Exato. O 64 estabelece os rituais que legitimam o poder. Ele diz que a eleição é junto com a dos vereadores, mas o ponto central aqui, para mim, é a chapa vinculada. Ah, sim. Prefeito e vice são um pacote só. Você não pode escolher um prefeito de um partido e um vice de outro. Isso é pensado para garantir uma sucessão minimamente estável. A ideia é que o sucessor imediato, em teoria, compartilhe da mesma plataforma. Em teoria, né? Porque a política adora uma reviravolta. Mas ok, seguindo a lei. Depois da eleição vem a posse. Dia 1º de janeiro, na frente da Câmara. Só que tem um parágrafo aqui, o terceiro, com uma regra que me pareceu bem dura. Ele diz que se o prefeito e o vice não tomarem posse em 10 dias, o cargo é declarado vago. Isso não é meio, sei lá, impiedoso? Imagina que o prefeito eleito sofre um acidente um dia antes, fica em coma por 11 dias. Pela lei, ele perdeu o cargo? Pois é, essa é uma ótima pergunta. Ela mostra bem o conflito entre proteger a pessoa e garantir a continuidade do Estado. A lei faz uma escolha pragmática. Claro que existe a ressalva salvo por motivo de força maior, que abriria espaço para uma discussão judicial nesse caso extremo que você citou. Mas o espírito da regra é claro, a cidade não pode ficar sem comando. Não pode ficar acéfala. Exato. É um lembrete duro de que o cargo público é maior do que a pessoa. O relógio da administração não para esperar ninguém. É a impessoalidade do poder na prática. E falando em formalidades com um peso simbólico enorme, tem o juramento de posse, no parágrafo 4º, eu vou até ler na íntegra porque as palavras são muito fortes. Prometo cumprir a lei orgânica, as leis da União, do Estado e do município, promover o bem comum e exercer o meu mandato sob a inspiração do patriotismo, da lealdade e da honra. Esse juramento é a síntese filosófica do que deveria ser um mandato. Cumprir as leis é o princípio da legalidade. O gestor não é um rei, ele está debaixo da lei. Certo.
Promover o bem comum é a finalidade, o porquê de tudo. Mas as últimas palavras, aí a coisa complica. Pois é. Patriotismo, lealdade e honra. Confesso que patriotismo num juramento municipal me soa um pouco curioso. E lealdade e honra são conceitos tão subjetivos. Lealdade a quem? Ao partido? Ao eleitor? Uma decisão que para um prefeito é um ato de lealdade ao seu programa de governo, para a oposição pode ser uma traição ao bem comum. É aqui que a lei fria encontra o caos da política real, né? Sem dúvida alguma. E essa é a ação da vida pública. A lei te dá um norte, um ideal moral, mas a aplicação disso no dia a dia é um campo de batalha. A honra de um gestor é testada quando ele precisa equilibrar promessas, pressões de aliados, falta de dinheiro e o bem-estar do povo. Entendido. Então a base está montada. Temos o prefeito, eleito, empossado, mas ele não está sozinho na chapa. E o vice? O artigo 65 define o papel dele. Basicamente, ele substitui impedimentos e sucede se o cargo fica vago. É o copiloto. Ele é a garantia constitucional da continuidade. Se o prefeito fica doente, o vice assume. Se renuncia, o vice vira o titular. A existência do vice impede que uma crise pessoal do prefeito vire, na hora, uma crise institucional para a cidade. Faz todo sentido. Mas o parágrafo único desse artigo, ele tem uma frase: auxiliará o prefeito sempre que por ele for convocado. Essa expressão, sempre que por ele for convocado, me parece ser a chave de toda a relação de poder entre os dois. E exatamente isso. Essa frase entrega todo o poder sobre o papel ativo do vice, nas mãos do prefeito. Na prática, isso cria um universo de possibilidades. Existem vices que são praticamente primeiros ministros, tocando secretarias, projetos, e existem vices que são figuras, assim, meramente decorativas. A função é ir em inauguração de creche. Quase um step de luxo. Fica ali no porta-malas, brilhando, e todo mundo torce para nunca precisar usar. Mas essa relação pode azedar, né? E de repente o step decide que quer dirigir o carro. Com certeza. A relação prefeito-vice é um dos casamentos políticos mais complexos que existem. A lei dá ao prefeito o poder de definir o espaço do vice, mas a política dá ao vice a capacidade de usar esse espaço ou a falta dele como uma arma. Um vice escanteado pode virar oposição dentro do próprio governo. Exatamente. O principal opositor. Copiloto ao mesmo tempo. A lei pensa nesse cenário de crise dupla? Pensa. E essa é a beleza de uma estrutura legal bem amarrada. O artigo 66 é o plano de contingência para a crise máxima, a dupla vacância. Se os cargos de prefeito e vice ficam vagos ao mesmo tempo, a linha de sucessão continua. E quem assume? O presidente da Câmara de Vereadores. Mais uma vez, um poder servindo de apoio para o outro para garantir a continuidade. O chefe do legislativo vira chefe do executivo. Mas é aqui que a coisa fica muito engenhosa. O parágrafo único do artigo 66 cria dois cenários totalmente diferentes, dependendo de quando a crise acontece. Exato, é um desenho super pragmático. Cenário 1. A dupla vacância acontece na primeira metade do mandato, ou, para ser mais exata, faltando mais de um ano para o fim. Nesse caso, a lei é clara, o presidente da Câmara assume, mas só para organizar uma nova eleição direta em 90 dias. Ah, então o poder volta para o povo. A lei entende que um governo tampão por tanto tempo não teria legitimidade, é isso? Exatamente. A legitimidade que vem da urna é o pilar de tudo. Se tem tempo hábil, a solução é sempre consultar o eleitorado. O mandado do presidente da Câmara é só uma ponte para restaurar a soberania popular. Entendi, mas aí vem o segundo cenário. Se a crise dupla acontece já no finzinho, faltando menos de um ano para o mandato acabar, a regra muda. Nesse caso, o presidente da Câmara assume e fica até o final. Não tem nova eleição. A lógica aqui é puramente prática, então. É quase uma análise de custo-benefício. É uma ótima forma de colocar. A lógica é a da eficiência e da estabilidade. Organizar uma eleição é caro, é complexo, gera instabilidade. O legislador pensou, olha, se falta tão pouco tempo para a eleição normal,
O custo e o desgaste de uma eleição extra não valem a pena. É um equilíbrio, então, entre o ideal democrático e a necessidade prática de manter a máquina funcionando. Um equilíbrio muito inteligente. Fascinante. E para fechar, vamos para o artigo 67. Ele impõe limites. E um deles me chamou muito a atenção. O prefeito e o vice não podem se ausentar da cidade por mais de 15 dias seguidos sem pedir licença para a Câmara. Peraí, quer dizer que o prefeito não pode simplesmente tirar 3 semanas de férias e viajar sem pedir a bênção para os vereadores? Não pode. E se fizer, a punição é a mais drástica de todas, a perda do cargo. Nossa, isso parece, à primeira vista, um controle até excessivo, não? Qual é a lógica por trás disso? Não é só para garantir que tem alguém fisicamente na cidade, né? De forma alguma. O ponto aqui não é a presença física, mas o princípio da fiscalização. É um exemplo clássico do sistema de freios e contrapesos funcionando no nível municipal. A obrigação de pedir autorização para se ausentar por mais tempo tem 2 efeitos. Primeiro, garante que o cargo vai ser transmitido formalmente para o vice. Segundo, e mais importante, força o chefe do executivo a se explicar, a prestar contas aos representantes do povo. É um mecanismo de transparência, então. Impede que o prefeito suma por semanas e ninguém sabe o porquê e garante que a Câmara, que fiscaliza, esteja ciente e de acordo. É um detalhe pequeno com um impacto enorme na dinâmica de poder. Imenso. É a lei dizendo que o mandato pertence ao povo, não à pessoa. O prefeito não é dono do cargo, ele é um zelador temporário. E como zelador, ele deve satisfação. Então, juntando as peças, o que a gente tem? O desenho de uma estrutura bem robusta. O prefeito é o chefe, mas eleito com o vice que é seu sucessor. Se essa linha falha, o legislativo assume. E, no dia a dia, o poder do prefeito não é absoluto, ele é vigiado. É uma arquitetura institucional pensada para ser resiliente. Cada artigo é uma engrenagem para garantir que, mesmo diante de uma doença, uma renúncia ou uma crise dupla, a governabilidade seja preservada. A continuidade é a regra. Fazendo uma recapitulação final, o que ficou para mim foi, primeiro, a força do juramento, não como um texto legal, mas como um lembrete ético. Segundo, a lógica da linha de sucessão, que sabe a hora de chamar o povo para votar e a hora de priorizar a estabilidade. E, por fim, essa regra dos 15 dias, um detalhe que é um símbolo do equilíbrio de poder. Vimos que a lei define uma estrutura clara, regras, limites. A engenharia institucional é muito bem feita. Mas isso me deixa com uma reflexão final que vai além do texto. Como a cultura política de um lugar, as alianças, as brigas e as personalidades de quem ocupa esses cargos, como tudo isso interage com as regras. Uma lei, por mais bem escrita que seja, é o bastante para garantir um bom governo? Ou o fator humano, com suas ambições e seus defeitos, vai ser sempre a variável mais poderosa e imprevisível de todas? Uma questão fundamental que nos tira do texto da lei e nos joga na complexidade da vida real. E com ela, a gente encerra nossa análise sobre o coração do Poder Executivo na Lei Orgânica de Carlos Barbosa.